Aleluia. Pai, nós estamos em Tua presença para Te adorar. Sabemos que o Senhor é aquele Deus que vai adiante de nós, abrindo os caminhos para que possamos passar. Manifesta-te aqui com este poder. Visita essa pessoa nessa manhã em nome de Jesus. E faz com que cada um deles sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Meu Deus, faz essa obra. Faz essa obra. Encha-nos com essa alegria de servir ao Senhor. Encha-nos com essa certeza de que o Senhor vai adiante de nós, abrindo os nossos caminhos. As muralhas cairão, os mares se abrirão, porque o Senhor é conosco. Ninguém pode ser contra nós. Jesus, faz a tua obra aqui e nos envolva na tua palavra hoje, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos voltar lá em Gênesis 14, Êxodo 14, né? Onde nós meditamos no último culto, em nome de Jesus, e vamos entrar em mensagem nova hoje. Êxodo 14. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Me dá outro microfone aí, irmão. Esse aqui está meio fechado. Som, amém. Espera aí. Som, amém. Som, amém. É a mesma coisa. Eu pensei que eu estava a mesma coisa, então eu fico com esse aqui mesmo. Bom, vamos lá. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo. Então Deus abriu um diálogo com Moisés aqui. Só para a gente lembrar e entrar na mensagem de hoje. Deus abriu um diálogo com Moisés. Então, antes dele abrir seus caminhos, Deus vai abrir um diálogo contigo. Ele vai abrir uma conversa com você. Ele vai iniciar uma conversa contigo para que Ele possa abrir seus caminhos e te abençoar. As coisas não acontecem do nada com Deus. Com Deus não acontece do nada. Amém, Jesus? Nada vai acontecer como se fosse passe de mágica. Não. Ele vai abrir um diálogo com a gente e dependendo da nossa resposta, os caminhos se abrirão ou se fecharão. Vai depender da nossa resposta. Vamos lá então. Qual é o diálogo que Deus abre com Moisés? Ele fala assim no versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Só para lembrar, mais uma vez, o Senhor ele diz que ele pede o Moisés para voltar. O Moisés estava com o povo indo para a terra prometida. Ele fala, não vai por aí, volta, retorna, você vai ficar diante do Mar Vermelho, é isso que ele está falando, ali você acampa. O Moisés podia ter questionado, se eu for ficar aqui e vier o inimigo, para onde eu vou correr? Eu estou diante de um mar, eu não vou ter para onde correr. Isso vai acontecer, e Deus avisa ele fala, vai acontecer isso aí, vai, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai vir com o exército dele para cima de vocês, mas fique em paz, porque eu vou ser glorificado em Faraó, eu vou dar vitória para vocês lá. Tá? E ele fala uma coisa que me chamou a atenção, eu comentei com vocês domingo passado. Ele fala assim, eu vou mostrar aos egípcios que eu sou o Senhor. Ele não fala, eu vou mostrar para Israel, para o povo que está saindo contigo, que eu sou o Senhor de vocês. Não, por quê? Porque Deus não tem nada para provar para mim nem para você. Amém, Jesus? O crente tem que parar de pedir prova para Deus, irmão. Deus não tem que provar nada, Ele é contigo. Você tem que começar a declarar com a sua boca, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim.
Se Deus é por mim, nenhuma enfermidade pode ser contra mim. Se Deus é por mim, nenhuma depressão pode ser contra mim. Você tem que começar a declarar isso com a sua boca. Amém, Jesus? E não ficar pedindo a Deus que prove que Ele é contigo. Ele está dizendo, ô Moisés, fique ali em frente ao mar. Você vai estar então à mercê de qualquer inimigo que chegar. Você não vai ter como se defender. E eu vou endurecer o coração de Faraó. O inimigo vai chegar. E vai chegar com um grande exército. O Egito naquela época era o maior exército, o mais poderoso. Eles vão chegar sim. Só que eu vou ser glorificado em Faraó e vou mostrar para os egípcios. Não é para Israel. Eu vou mostrar para os egípcios que eu sou o Senhor. Deus quer, através de você, mostrar para o mundo que Ele é o seu Senhor. Amém, Jesus? Porque para você Ele não tem que provar nada. Ele te amou tanto que mandou o Filho dele para morrer por você. Você quer mais prova? Ficar pedindo prova para Deus? A prova está na cruz vazia. A prova está em que Jesus veio e morreu por você. Se você não quer aceitar Jesus, não aceita. Aí é com você. Amém, Jesus? Agora, para de pedir prova. Se o Senhor curar, eu faço isso. Se o Senhor fizer, eu faço aquilo. Se fizer aquilo outro, eu faço aquilo outro. Me dá uma prova que o Senhor me ama. Me dá uma prova que o Senhor é comigo. Não, não tem isso. Ele quer provar para o mundo, para converter o mundo e mostrar para o mundo que Ele é o nosso Senhor. Diga amém, Jesus. Está dando para entender? Tá, isso tudo a gente já viu. Vamos lá, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Então Deus começou a colocar o plano dele em ação. Ele falou, vou mudar o coração dele. Deus começou a mudar o coração dele. E dos seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal Zefon. Bom, aqui foi onde realmente começamos a mensagem, tá? Eles estavam acampados exatamente onde Deus mandou eles acamparem. Deus abriu um diálogo com Moisés, o início, o versículo 1 fala, e o Senhor falou a Moisés, né? Ele abre um diálogo com Moisés, mas parece que só ele está falando. Se só ele está falando, é um monólogo, não é um diálogo, certo? É só ele falando, porque parece aos olhos humanos que o Moisés não está respondendo, mas só que o Moisés estava respondendo. O Moisés estava usando a linguagem que Deus mais ama, a linguagem da obediência, que muitos de nós não estão sabendo usar, porque Deus fala e a gente recua. A gente olha para o nosso corpo, a gente olha para a nossa mente, olha para a nossa conta bancária, a gente olha para a situação da família, a gente olha para os problemas, e a gente então para de obedecer e começa a pedir prova para Deus o tempo todo. E começa a ficar orando, querendo resolver de qualquer maneira. E é só obedecer. Se você obedece, a sua vida vai bem. Se você não obedece, vai ficar perturbado mesmo, irmão. Tem gente dentro da igreja que está perturbado. Que isso, pastor? Estou te falando que está, irmão. E por quê? Porque não quer obedecer. É só obedecer. Amém, Jesus? Não aprendeu a linguagem da obediência. Então a pessoa fala, ora, Deus não responde, nada acontece, e reclama, e não acontece mesmo, porque a linguagem que Deus mais ama é a linguagem da obediência. O Moisés não falou um ai. Só ouviu, voltou com aquele povo todo, acampou junto do mar. Bom, se vier o inimigo agora, um moabita, um amonita, sei lá quem, a gente está perdido aqui. O próprio Egito, os próprios egípcios, nós estamos perdidos, não tem para onde correr, só tem o mar na nossa frente. Mas Deus mandou obedecer. E ele obedeceu. Então Moisés não dialogou com Deus sem falar uma palavra. Amém? A gente tem que aprender a dialogar com Deus. Aquilo não era um monólogo, só Deus falando e ninguém fala nada, não. Deus abriu um diálogo com Moisés. Só que Moisés conversou com Deus com a linguagem que Deus mais ama, a linguagem da obediência. Para de falar, começa a obedecer, sua vida vai melhorar. Amém? Deus vai abrir seus caminhos.
Deus vai abrir esses caminhos. Às vezes nós somos meio cabeça dura aí, né? Vacilões. Está amarrado. 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. E vai fazer mais o que o Senhor? Deus vai calar a boca de vocês. Você me permite falar isso? Murmuradores, se tiver aqui algum murmurador, Deus vai calar a boca de vocês. Não, me permita falar, não é grosseria não. Todos os que vivem reclamando da vida, Deus vai calar a boca de vocês. Ele tem esse poder. Aí depois que ele calar sua boca, vê se você aprende, para não ficar de novo desse jeito. Irmãos, a gente precisa aprender a servir a Deus e a conversar com Deus, dialogar com Ele. Amém, Jesus? E se Moisés usou a linguagem da obediência, esse povo todo, quase 3 milhões de pessoas, estão usando qual linguagem? Quem lembra? Obediência? Não, peraí. Deixa eu refazer a pergunta. Se o Moisés está usando com Deus, dialogando com Deus, usando a linguagem da obediência, esse povo está usando que tipo de linguagem? Questionamentos. São questionadores. Vocês esqueceram, hein? Aquela pessoa que só questiona, reclama, murmura. Eles estão ali, amando de Deus, com seu líder Moisés, e eles quando olharam para trás. Irmão, tem gente que não pode passar uma batalha. O mal nem dobrou a esquina ainda. Está lá longe vindo, e a pessoa já se entrega. Ai, acabou minha vida. Ai, agora o que vai ser de mim? Para que eu vou para a igreja? Ai, meu Deus. Pare. Essa linguagem Deus não ouve. Aliás, Ele ouve, só que Ele fica aborrecido. Ele te deu o filho dele, e o nome dele. E ele falou: a partir de agora em meu nome vocês vão expulsar demônios, a partir de agora em meu nome vocês vão curar os enfermos, a partir de agora vocês vão ver o que eu vou fazer através de vocês. Mas a pessoa começou a chorar. A Bíblia fala que eles ficaram com medo, clamaram a Deus e falaram: Moisés, para que você trouxe a gente para cá? Não tinha cemitério lá no Egito? A gente morria lá e era sepultado lá. A gente não falou: não tira a gente daqui? Por que você fez isso, Moisés? E reclamaram, e murmuraram, e questionaram. E o Moisés na direção de Deus, sem falar uma palavra, amém, Jesus? Dialogando com Deus na linguagem da obediência, e esse povo vem com essa linguagem dos questionadores, que tem muitos na igreja assim, que só sabem ver os defeitos, só sabem ver as falhas. Se o banheiro da igreja está bonito, beleza. Mas se acontecer alguma coisa, a bica não está funcionando, começa a reclamação. Compra uma bica e bota lá. Em vez de reclamar: pastor, eu trouxe uma bica aqui para trocar, porque aquela quebrou. Se eu ver alguém para trocar, que eu não sei trocar. Tá bom, obrigado, irmão, acabou. É melhor do que ficar reclamando. Hoje é o dia, hein? Fazer igual aquele... Não, irmão, tem que parar.
Deus quer que você avance, Ele quer abrir seus caminhos, os caminhos estão fechados. Aí você não entende porque os caminhos estão fechados. Mas o irmão chegou agora na igreja, o caminho se abriu. O outro está na igreja, se abriu. O meu está fechado, o que está acontecendo? E eu falo, tá, fala. Mas qual a linguagem que você está usando? Nessa conversa sua com Deus, qual a linguagem que você está usando? Porque se for da obediência, o mar vai se abrir. Amém, pessoal? O Moisés estava debaixo da obediência. O Moisés conversou com Deus, dialogou com Deus sem falar uma palavra. Você viu aqui só Deus falando. Moisés não falou nada. Mas ele estava dialogando com Deus. E quando Deus dá a direção, ele faz tudo o que Deus mandou. Tudo. Ele volta, ele acampa, ele fica lá esperando. Mas quando aquele povo vê o inimigo chegando lá longe, irmão. Sabe, lá longe, nem aconteceu ainda. Está lá longe ainda, está chegando ainda. Entendeu? Está chegando ainda. E a pessoa já está esquecendo qual é o Deus dela, o quanto o Deus dela é grande, já está esquecendo tudo, já está fazendo bobagem. Não, calma, irmão. Diga amém, Jesus. Posso para a mensagem de hoje? Não é a mensagem de hoje, não. Eu ainda estou recapitulando. Vou entrar hoje. Diga amém. Deus vai calar muita gente, hein? Ele vai pelejar com você? Beleza, vai. Mas ele vai calar você. Ele vai pelejar e depois vai falar assim, ó. Tá vendo aí? Vê se a partir de agora aprende. Está vendo aí? Viu o que eu fiz? Viu? Então, vê se a partir de agora para de reclamar. Eu estava em casa ontem, que eu levei minha esposa lá para fazer a reunião das mulheres, que foi uma bênção, né, irmão? À tarde, com a pastora Paula, a mãe dela missionária, cantando a música lá, louvando. As mulheres que foram... Quem foi à tarde aqui das mulheres? Foi bênção o culto da tarde, né? De manhã também foi uma benção, a igreja é muito mais cheia do que à tarde, né? De manhã. Mas também foi uma benção. Eu assisti, eu não pude ficar com ela, né? Fui para casa cuidar lá do vovozinho lá, mas para ela poder ficar em paz, né? Para minha esposa poder subir no altar em paz. A gente tem que subir no altar em paz, né? Falei, então fique em paz que eu tomo conta. E eu fui para lá. Isso é parceria, tá? Você que é casado aí não quer ser parceiro da pessoa, tá? Só quer ser servido, tá? Tem que servir também. Bom, tudo bem. A reunião não é pela vida sentimental, mas de vez em quando é bom dar uma estocadazinha, né? Aí eu estava lá, eu assisti. E de repente, acho que no Facebook, não tem um lugar no Facebook lá que eu não sei como é que chama, que a pessoa conversa com a gente? Eu não sei como é que chama aquilo. Negócio de mensagem. Onde a pessoa conversa com você? Tipo um chatzinho, né? Não sei. Eu não sei o nome que se dá, o nome, né? Mas tudo bem. Aí apareceu lá, aí eu entrei, a pessoa falou assim, ô pastora, aí eu queria dar um testemunho da reunião das mulheres. Aí eu falei assim, ô irmã, não é a pastora não, é o pastor. A pastora está lá ainda. A pastora só saiu de lá às 7 horas da noite. Quase 8 horas da noite que ela saiu de lá. Depois da reunião, ela foi resolver um monte de coisa. Saiu de lá só quase 8 horas da noite. Aí ela falou assim, pastor, então fala com a pastora. Porque eu estava em casa, olha só. Eu estava em casa, pastor, e eu comecei a passar mal. Eu acordei de manhã passando mal. E eu falei, poxa vida, justo hoje, na reunião das mulheres, eu me preparei para ir para lá. Aí eu pensei, pastor, está repreendido. Eu comecei a orar, eu melhorei, fui para lá, cheguei lá, a pastora teve uma hora que ela fez uma oração para abrir as portas. Eu lembrei do meu filho, peguei a foto dele, apresentei. Cheguei em casa, estou com meu filho em casa, aqui, pastor, e agora há pouco ele recebeu uma ligação. Ele está sendo chamado para trabalhar e já vai começar na segunda-feira. No mesmo dia Deus respondeu. Por que Deus respondeu essa mulher no mesmo dia, irmão? Por quê? Por quê? Linguagem da obediência, irmão. Ela fez um propósito, eu vou nessa reunião. Aí o diabo de manhã veio atormentar ela passando mal. E ela falou, não aceito o demônio, eu vou nessa reunião, eu fiz um voto. Está nessa reunião. É a linguagem da obediência. Deus ama isso, irmão. Deus ama isso.
Deus foi lá e, no mesmo dia veio a resposta. O rapaz recebeu a ligação e vai começar segunda-feira já. Não é fazer teste, já vai começar a trabalhar segunda-feira. Alguém ligou, lembrou dele, você quer trabalhar mesmo? Então vem segunda-feira, você vai começar comigo aqui. E ela estava toda feliz. Essa linguagem funciona. A linguagem de quem só sabe questionar. Diga amém, Jesus. Deus até pode operar, mas Ele vai operar para calar sua boca. Vai. E vos calareis. Ele vai calar sua boca e você vê, entenda, eu sou Deus. Diga amém, Jesus. Bom, vamos entrar na mensagem de hoje. Versículo 15. Agora a mensagem nova. Tá bom? Então disse o Senhor a Moisés. O que Deus vai falar a Moisés? Por que clamas a mim? É pergunta. Né? Ele está perguntando a Moisés. E eu não estou vendo aqui Deus assim sendo manso com Moisés, não. É tipo assim, por que Moisés, você está clamando? Eu não. Amém? Então, o homem que dialogou com Deus, sem soltar uma palavra, só na base da obediência, Deus falava no coração dele, ele dizia, vou fazer. E Deus está ouvindo, Ele ouve o seu coração, Ele sabe o que está no seu íntimo, você conhece isso, Ele sabe tudo. Então Ele sabe se você está dialogando com Ele ou não. Se você está aqui ouvindo essa palavra agora e está assim, caramba, eu preciso mudar. Ou então se você está falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vim para cá para ouvir essas coisas, eu vou embora. Deus sabe qual é o diálogo que você está tendo com Ele. Amém, Jesus? Sem palavra nenhuma. Se é diálogo de quem questiona, de quem é desobediente e rebelde, ou se é diálogo de quem é obediente e está pronto para seguir o que Ele está mandando seguir. Ele conhece. Sabe o que passa em nossos corações, em nossos pensamentos. Amém, pessoal? Ele então está falando, Moisés, ainda há pouco você dialogou comigo na obediência. Agora você está orando para mim de uma tal maneira que eu não estou te entendendo, rapaz. O Moisés não está pedindo a Deus para abrir o mar. O Moisés não tinha noção do que Deus ia fazer, irmãos. O Moisés sabia que Deus ia dar livramento, porque Deus falou com ele. Eu vou ser glorificado em Faraó, e os egípcios saberão que existe um Senhor. Então ele tinha a promessa, ele estava na promessa. Mas ele agora está clamando a Deus. A Bíblia não fala qual era o clamor, mas pela resposta de Deus, eu entendo que o Moisés está perguntando, Senhor, o povo está quase querendo me matar aqui. O Faraó está vindo com o seu exército. Como é que vai ser isso? Isso é uma oração de quem está começando a questionar. Entendeu, sim ou não? Então, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Cuidado com essa pessoa que só tem linguagem de questionamento. A linguagem dela é questionar. É questionar. Até os gestos dela, a maneira de gesticular é assim. Tem gente que fala com a mão, né? Fala com gestos, né? A pessoa fala assim, tá bom. Questionador. Até com a mão assim a pessoa faz, né? Tem gente que só sabe questionar. Cuidado com os questionadores, ó. Isso contamina. Isso contamina. Deus está falando, Moisés, por que você está falando comigo? Você não era para estar falando comigo. Eu já te disse o que eu vou fazer. Já te disse o que vai acontecer aí. Por que você está clamando a mim? Então eu entendo que esse clamor do Moisés, pela forma como Deus responde, eu entendi que esse clamor do Moisés não era um clamor de quem estava usando uma linguagem de obediência. Amém, Jesus? Ele estava começando a deixar aquele monte de gente reclamando no ouvido dele. Ele estava começando a deixar esse espírito questionador entrar. Começando. Eu não sei se você tem gente que vive reclamando no seu ouvido. Mas deve ter. Toda família tem um, né? Você tem que abrir os olhos. Você tem que converter essa pessoa. E não se tornar igual a essa pessoa. Essa pessoa vive gritando? Pastor, vive gritando. Então você não grita não, fala manso. Você tem que converter essa pessoa e não começar a ser igual a ela.
É uma pessoa desanimada? É uma pessoa desanimada, pastor. Então você não desanima, não. Seja uma pessoa para cima, para frente. Não se contamine. Amém, Jesus? É uma pessoa pessimista? Só vê o lado ruim das pessoas, das coisas, só vive negativo, 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 só falando coisa negativa, só vendo, nunca vê, nunca é grato a Deus pela vida. Lembra que a gente orou pelo obreiro Rubem? Ontem eu falei com ele. O obreiro Rubem, ele teve o 5º infarto, né? E entrou água no pulmão. Ontem ele já está em casa. Ele já falou comigo da casa dele. Falou manso, lógico, né? Aí eu soube que ele está com 87 anos, na verdade. Eu achava que era 84, não. É 80, não, pastor, estou com 87 já, estou quase indo para 90. Falei, caramba, com essa disposição toda que o senhor tem? Mas agora tem que pegar mais leve. Eu falei, exatamente. Aí eu pensei, eu lembrei, eu falei, mas seu Rubens, o senhor não mora no 3º andar? O senhor subiu a escada? Subi, pastor. Seu Rubem é demais, irmão. Ô, velhinho jovem. Não deixe envelhecer isso aqui. O corpo vai enrugar, não tem jeito. Mas não deixe isso aqui envelhecer, irmão. Não fica um vovozinho ranzinza que reclama de tudo. Temos que aprender a viver. E é essa linguagem da obediência que Deus quer ouvir. Por que clama a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Mas marchar, tem um mar ali, ué. Aí Deus vai falar para Moisés. Deus não queria nem falar. Tem coisa que Deus não precisa... Fala a verdade, irmãos. Tem coisa que Deus precisa falar? A gente sabe o que tem que fazer. Não precisa nem falar, irmão. Mas a gente... Eu estou falando do crente mesmo, tá? A gente de vez em quando é teimosinho demais. Tem coisa que não precisa Deus falar. Não precisa Deus falar. Está na cara, não é para fazer isso. Precisa Deus falar alguma coisa? Não precisa, irmão. Bom, aí Deus vai dar a direção. 16, não, perdão, ainda o 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Glória a Deus, né? Exatamente o que ele disse que faria. Ele falou, vai acontecer. Mas Moisés, eu preciso que você faça a sua parte. Ô João, eu preciso que você faça a sua parte. Ô Maria, eu preciso que você faça a sua parte. Ficar chorando, eu não posso fazer nada. Mas se você fizer a sua parte e se levantar e me eu sei fazer a minha. Agora pensa comigo, irmão. É normal um mar se abrir? É normal bater um vento, digamos que bate um vento só aqui e joga os dois lá para fora. E a gente fala assim, ué, que vento foi esse? Que só pegou os dois e abriu a porta e levou ele lá para fora e subiu com eles. Que vento foi esse? Cara, sua esposa quase chorou lá. Calma, irmã. Eu estou falando como profeta não, é só um comentário. Não estou falando como profeta não, calma. Aquela. Não, meu marido não. Calma. Amém, Jesus? Poxa, até porque não é tão fácil assim. Mas assim... Hoje eu tô que tô, né? Vamos lá. Deu para entender, sim ou não? O Moisés... Irmão, pensa no que Deus está pedindo para o Moisés. Pensa. O Moisés está com quase 3 milhões de pessoas olhando assim, e Faraó com seu exército vindo. E eles não têm para onde correr. Do lado de cá tem o mar. O povo reclamando. Ele vai reclamar com Deus, leva uma pancada. Está falando comigo por quê?
Diz o povo para marchar. Levanta esse cajado, toca na água. O mar vai se abrir, vocês vão passar. Quando eles forem passar, eu vou fechar. Eu vou ser glorificado em Faraó. Será que eu preciso falar exatamente como tem que ser? Você já era para saber, Moisés. O Moisés não estava... Antes de clamar a Deus, o Moisés não estava ciente, ou consciente da grandeza dos fatos ali. De como Deus ia fazer uma coisa surreal, sobrenatural. Não tem nome para falar isso. Não tem nome para... nenhuma palavra para poder mostrar a grandeza do que aconteceria. Nunca aconteceu uma coisa dessa, nem antes e nem depois. Nem depois. Nunca aconteceu uma coisa daquela. Então Moisés, ele tá. Depois que Deus fala com ele, aí, né? Tudo exatamente como tem que ser, o Moisés não questiona mais não. Ele volta para a linguagem da... Vocês estão me seguindo ou não? Ele volta para a linguagem da... Ele quase entra na linguagem dos questionadores. Cuidado. Para de ouvir, desculpe, irmão, mas para de ouvir gente derrotada. Para de ouvir gente derrotada. Pode ser parente, tá? Para de ouvir. Comece a orar por essa pessoa, porque senão essa pessoa, você está tentando puxar ela para cima, mas ela vai te puxar para baixo. E derrotada que eu estou falando, não é que eu estou atacando ninguém, não. Derrotada no sentido de gente desanimada, gente que está sempre olhando para coisa ruim. Daqui a pouco você está igual essa pessoa. Aí vai ficar duas pessoas derrotadas, uma querendo levantar a outra. Não vai. Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego, porque se um cego guiar outro cego, os dois vão cair aonde? Não enxerga nada. Como é que eu posso ajudar uma pessoa se eu estou pior que ela? É igual um homem adulto querer me dar conselho de casamento. Eu vou mandar ele para as cucuias. Vai catar coquinho, irmão? Vai me dar conselho de casamento? Você já está na terceira esposa? Que conselho é esse? Tem experiência. Experiência de quê? De acabar com o casamento? Já destruiu com 2, 3, 4? Não me dá conselho, não. Vai me dar conselho quem tem 60 anos. O seu Jorge, que está internado, e a gente vai visitar ele. Vou ver se eu hoje consigo... A gente, ou eu, ou um dos pastores, consegue visitar hoje ele lá. Seu Jorge, a esposa dele faleceu há 2 anos, 2 ou 3 anos, acho que são 2 anos. Já passou 4? Não! Sério? Caramba, irmão! Já passou 4 anos. Obrigado, irmão. Eu não... Como é que passa rápido, né? 4 anos. Quantos anos? O irmão conhece. Quantos anos eles tinham de casados? 62, 63 anos de casado. Esse pode me dar conselho. Amém, Jesus? Esse pode me dar conselho. 63 anos de casado. A mulher faleceu, ele está aqui com a gente, agora está internado. A gente vai ver se a gente consegue fazer uma visita para ele hoje, mandar pelo menos um pastor lá para orar por ele, com ele lá. Mas já orei com ele já e tudo, estou dando atenção já. Você está dando para entender, sim ou não? O Moisés começou a querer entrar na linguagem dos questionadores, porque todos eles começaram a questionar. Para que você trouxe a gente para cá? Por que você fez isso com a gente? Lá no Egito, a gente não falou, não tira a gente de lá, lá não tem lugar para sepultar a gente. Por que você trouxe a gente para cá? Para morrer aqui perto dessa praia, perto desse mar? Eu não estou entendendo. Aí ele foi questionar com Deus. Ele falou: o que você está falando comigo? O que você está falando comigo? Levanta essa vara aí, toca na água só e acabou, vamos embora. Manda esse povo marchar em direção ao mar. E um marzão na frente dele lá. Falei, que coisa louca. Não é? Deus faz coisas loucas para confundir aqueles que são sábios, né? Que coisa doida, mas se Deus falou, está falado. Aí o Moisés voltou para a linguagem que Deus ama. Qual é a linguagem que Deus ama? Linguagem da obediência. Você não vê o Moisés questionando. Você vê ele levantando o cajado, fazendo o que tem que fazer, e o mar vai se abrir. Vai se abrir, seus caminhos vão se abrir. Mas você precisa se manter nessa linguagem de obediência. Cuidado. Não dê ouvidos. Essa pessoa que vive questionando Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, o que Deus mandou você fazer, e está sempre questionando, essa pessoa precisa de alguém que leve a vida dela. E não alguém que concorda
Porque se você concordou com ela, vai ficar os dois no buraco. Deus quer calar a boca da pessoa, mas não é maldade. Amém, pessoal? Ele quer calar sua boca, mas não é maldade. Ele quer calar sua boca no sentido de você parar e pensar: caramba, eu reclamei e olha o que Deus fez na minha vida. Esse Deus é demais, para que você não reclame mais. Amém, Jesus? Para que você saia dessa essa coisa. Isso é maligno, tá? Isso é maligno. Tem que ficar ligado. Vamos voltar aqui em nome de Jesus. 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás. O que aquele povo não via? Quando eles estavam indo em direção ao mar, eles olham para trás e tem o exército, com o faraó e o seu exército. E o que aquele povo começou, vendo o exército, começou a reclamar com Moisés. Moisés vai reclamar com Deus, levou uma pancada na cabeça e voltou ao normal. Tá. O que aquele povo não via? O que aquele povo não enxergava? Diante deles, entre eles e o mar, tinha um anjo do Senhor. Entre você e o seu problema, a sua adversidade, porque o mar para eles era uma adversidade, mas na verdade era uma saída. Deus quer abrir os seus caminhos, irmãos, e Ele vai colocar um anjo diante de você. Lembra que Moisés falou para aquele povo? Ele pelejará por vocês, mas depois Ele vai calar vocês. Vocês vão ver uma coisa tão extraordinária que vocês vão ficar calados, vocês não vão mais conseguir reclamar. Aí por um bom tempo eles vão louvar, adorar, depois volta a reclamar. Tem gente que volta sempre a reclamar, está amarrado. Irmãos, tem gente que se Jesus entrar no quarto dele, sentar na cama, conversar com ele, ele vai ficar maravilhado e daqui a pouquinho vai reclamar de novo. Por que Jesus foi embora? Não podia ter ficado mais um minuto comigo? Vai reclamar. Porque está na linguagem errada. Tem que sair disso. Se não sair disso, só vai sofrer, irmão. Mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, tem que abandonar essa linguagem de que só questionar, só desobedecer, só rebeldia. Tem que largar isso para trás. Chega disso. Você tem um Deus que resolve e que te ama. Antes de você amá-lo, Ele já te amava. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Aí a Bíblia fala que e o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, entre eles e o mar tinha uma coluna de nuvens, tinha o anjo do Senhor. Quando o Moisés obedece, volta para a linguagem da obediência e obedece a Deus, essa coluna e esse anjo vai para trás dele e fica entre eles, estava entre eles e o mar. Agora está entre eles e quem? E o faraó, o inimigo. Esse inimigo não vai chegar nele, nem vai chegar em você a hora nenhuma. E seus caminhos que estão fechados se abrirão. Se Deus tem que fazer uma coisa extraordinária, sobrenatural, para abrir algum caminho para você, Ele vai fazer, irmão. É tudo que Ele quer fazer. Ele quer calar o seu marido, que fica reclamando com você porque você vem para a igreja, e a senhora está nervosa aí, chateada, brigando com ele, arrumando confusão nele. Para de arrumar confusão dentro de casa. Uma hora ele vai se converter. Ele vai calar a boca da sua esposa, você que é homem, vem para a igreja sozinho porque ela não quer saber da igreja. Só quer saber de cervejinha e tudo mais. Eu estava vendo ontem o culto lá, né? Maduria das Mulheres. E eu vi a Paula, aí jogadora de vôlei, né? Ela agora é pregadora, né? Ela pregou ontem também. E ela estava dando um testemunho dela, um pouco do testemunho dela. E ela se converteu jovem ainda. Quando ela vai para a seleção brasileira, ela era jovem e ela já era convertida. Já era uma mulher de Deus, uma jovem de Jesus, né? Estava começando, não tinha nem sido batizada, mas tinha entregue a vida dela para Jesus. Num testemunho ela conta que quando ela aceitou Jesus, ela chegou em casa, ela falou que viu a mãe dela lá de shortinho, com cerveja na mão.
Aí ela falou assim: mãe, eu aceitei Jesus. O quê? Você está maluca? Esse povo não presta. Não, pode sair desse negócio. Isso não vale nada, isso é tudo mentira. Isso é tudo engano. A mãe de shortinho com cerveja na mão. Coisa séria, né? Aí Deus abriu a porta para ela, ela vai para São Paulo, ela vai ser profissional, ela vai ser convocada para a seleção. Aí ela fala assim, no testemunho, que ela estava lá na seleção, ela ligou para a mãe dela: mãe, o ambiente aqui está meio esquisito, aqui está meio ruim, é meio complicado aqui, vai na igreja orar por mim. Tá maluca? Eu na igreja? É ruim. Eu não quero saber desse negócio, não. Mãe, custa a senhora fazer isso por mim? É só ir lá e orar, não precisa falar com ninguém. Senta, recebe a palavra, ora por mim, mas eu estou precisando. Aqui está meio esquisito aqui. Tá bom, tá bom. Foi lá. Aí passou uns dias: mãe, faz favor, eu não posso ir, vai lá na minha igreja de novo. De novo? É você, meu Deus, para com esse negócio. Eu vou fazer aqui as minhas mandigas, aqui está tudo certo. Ela era de outra religião. Mãe, o que custa, mãe? Vai lá, ora por mim, mãe, tá braba aqui a coisa. Aí ela foi lá orar. Depois, terceira vez, e ela brigou novamente, mas ela foi. Na terceira vez a palavra entrou, irmão. Ela foi até o pastor, aquele jeitão dela: pastor, me explica esse negócio aí. Salvação, Jesus morreu por mim, cruz, que negócio é isso aí? Me explica isso aí para mim. Aí o pastor começou a pregar para ela. É isso que a minha filha então entendeu. Minha filha aceitou Jesus. Quando a filha ligou para ela ir na igreja de novo, ela já tinha aceitado Jesus. Hoje, a mãe dela é uma missionária. Louva bem pra caramba, hein? Ela louvou aquele louvor. A senhora lembra? Eu não estou esquecendo o louvor. Então, mas canta para eu saber. Não há ferrolho, nem porta. Quem sabe cantar essa música aí? Sabe cantar essa música? Não sabe. Essa música é demais, irmão. Escudo. Amém. Não há ferrolho, nem porta, que lá. Eu não sei. Amém? Tá bom. Vamos voltar para a palavra. Vocês gostam de bagunça? Eu nunca fiquei numa igreja que o povo gosta tanto de uma bagunça. Oh, glória a Deus. Eu também gosto, então a gente se deu bem, né, irmão? Glória a Deus. Amém, Jesus? Coisa linda, não é? Como é que Deus trabalha na vida das pessoas, né? Irmãos, fique do lado dos obedientes. O mundo tem ensinado rebeldia. Não entra nessa. Seja obediente. O médico mandou você fazer um tratamento, faz o tratamento. Qual o problema? Deus falou com você para você fazer isso, faz isso. Deus falou com você para você fazer aquilo, faz aquilo. Você tem ideia do que Deus está pedindo para Moisés, irmão? É um mar. Deus está falando: vai, toque e vai. Mas como é que eu vou? Não tem nenhum barco aqui, Senhor. Nenhuma jangada. Tem. Toque e vai. Agora você imagina o susto do Moisés. O susto daquele povo. Quando Moisés toca na água e vem um vento forte. E o mar começa a se abrir. E aquele vento começa a puxar uma água para o lado. Paredão de vento segurando aquela água. E o vento continua para o outro lado. E aí paredão do outro lado. E fica aquele vento prendendo a água para cá, prendendo a água para lá. E os peixes tudo pulando lá no seco. Eles já passaram, já foram catando peixe para fritar do outro lado. Vou parar para pescar por quê? Já está com o peixe tudo lá pulando, né, irmão? Vamos fazer um peixe assado do outro lado e comemorar a nossa vitória. Pronto, acabou. E Miriam dançou. Dançou ou não dançou? É aí que a Bíblia fala que Miriam dançou. E deve ter fritado uns peixinhos lá do outro lado.
A Bíblia não fala isso não, tá? Só estou brincando com vocês. Amém? Mas se o mar abriu para cá, vento, segurando a onda, aqui. O mar abriu para lá, vento, segurando a água lá de cá. Tinha peixe ali, não é? Eu pegaria. Amém, Jesus? É extraordinário ou não é? Então, fique com a linguagem da obediência, porque Deus vai mostrar o extraordinário na sua vida. Tá bom? Seus caminhos vão se abrir de maneira sobrenatural. Você vai ver coisas acontecerem que todo mundo já dizia para você, esquece, e Deus vai calar a boca dessa pessoa. Porque Ele vai fazer acontecer aquilo que todo mundo já dizia que não aconteceria mais. Aquilo que é impossível, Deus é capaz de fazer para calar a boca dos incrédulos. Amém, Jesus? E o Moisés falou, olha, Deus vai fazer e vai... Vocês vão ficar assim, ó. Parece até celular que perdeu o Wi-Fi. Travado, travou. Sem entender nada. Amém, Jesus? Irmãos, o mar se abriu. Eles passaram e o vento forte que separou uma água da outra não pegava eles não, era só na água. Imagine quanto exército de anjos tinha ali para fazer aquilo. Por quê? Porque Moisés usou a linguagem da obediência. Só isso. Não foi as quase 3 milhões de pessoas, não. Foi uma pessoa que decidiu usar a linguagem da obediência. Amém? Você tem que aprender a agir assim. Glória a Deus. Diga amém, Jesus. Coisa linda, né? Eu fico maravilhado quando eu leio essas coisas, irmãos. Bom, vamos fechar então. Vamos lá. Versículo 21, né? Então Moisés... Não, 20, né? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então a nuvem que escurecia o caminho para eles não chegarem perto, né? E o anjo estava lá, agora, não entre o povo de Deus e o mar, estava entre o povo de Deus e o inimigo, tá? E aqueles para aqueles escureciam o faraó, e para eles a noite esclarecia. Ele fala assim, para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. E aí, é espantoso isso, sim ou não? Vocês entenderam aqui? Bom, vamos lá. Eu não estou com pressa. Quem está com pressa aí? Tá, eu ia mandar você embora. Mas graças a Deus que ninguém levantou a mão. Tá, ó. O anjo está aqui. Entre eles e o mar. E uma nuvem também. Certo? Guiando eles até lá. Beleza. Aí o Moisés volta para a linguagem da obediência. Tinha entrado na linguagem dos questionadores. Deus deu uma pancadinha nele. Aí ele voltou. Aí esse anjo e essa nuvem vai para trás deles. Certo? E fica entre eles e os egípcios. Os inimigos. Tá? Tá lá. Essa nuvem para cá clareava para o povo de Israel passar pelo mar em seco. E não tropeçar, não se machucar, não pisar em pedra, enfim, é um mar, né? Ali podia ter um monte de coisa, detritos para eles se machucar, se cortarem, sei lá. E clareava. Mas para lá, escurecia tudo. Então para cá era dia. Amém? Claro como dia para o povo de Deus. E escuro, trevas como a noite para o inimigo. Não é para calar a boca dos incrédulos? Como é que um povo desse pode murmurar depois com Moisés, irmão? Como é que um povo que participa de uma situação dessa consegue voltar a murmurar e voltar para o grupo dos questionadores? Como é que pode? Amém, Jesus? Então esclarecia para o povo e escurecia para o inimigo. Para quê? Para que o inimigo não chegasse com rapidez junto deles. Deus preparou tudo exatamente, perfeitamente, matematicamente, cronologicamente, tudo certinho,
para que o povo de Deus estivesse fora do mar e o povo do Egito estivesse todo dentro do mar quando a água se fechasse. Ele cronometrou milimetricamente, foi tudo muito bem orquestrado. Então, quando o povo de Deus chegou do outro lado, e o último do povo de Deus pisou na terra, na areia do outro lado, lá na outra praia, lá do outro lado, o faraó com seu exército, porque não podia andar muito rápido, estava tudo muito escuro, eles estavam todos dentro do mar. Aí Deus tirou o vento, vum, vum, e o mar fechou, morreu todo mundo. Lá no Egito todo mundo soube e todo mundo entendeu. O povo de Deus nunca mais teve problema com os egípcios. O Egito nunca mais foi o mesmo. Pelo contrário. Amém, Jesus? Deixa Deus fazer a obra, irmão. E aprenda a falar com Deus. Deixa eu terminar hoje. Né? Eu vou continuar nesse assunto com vocês, porque a gente está falando sobre Deus abrir nossos caminhos, né? Por que alguns caminhos se abrem e outros não, né? Então, deixa eu só falar com você de Mateus capítulo 6, para a gente entrar em oração. Até aqui tudo bem? Hoje eu não vou demorar, não. Eu vou só em Mateus aqui só, que Mateus quer falar um pouquinho com a gente aqui. Mateus é gente boa. Olha o que Jesus vai falar aqui no capítulo 6. Glória a Deus. É bom, irmãos. Eu sei que a gente enfrenta, vocês, todos nós. Eu sei que a gente enfrenta lutas grandíssimas. E eu entendo isso. Mas nada me dá o direito de duvidar do meu Deus. Nada me dá o direito de duvidar do meu Deus. É só olhar para a Bíblia Sagrada e você fica assim, caramba, eu não posso reclamar de nada. Tem que ter cuidado para não se contaminar. Olha só. Mateus capítulo 6, versículo 7. E, orando, isso é conselho de Deus para a gente, tá? Do próprio Jesus para a gente. E orando, não useis de vãs repetições. Como quem? Como os gentios, que pensam que por muito falarem, eles serão, fala assim, tagarela. O pessoal do mundo pensa que é assim, irmão. Os gentios aqui é o pessoal do mundo. A gente não pode se assemelhar. Não orem desse jeito. Não adianta ficar no meu ouvido a mesma ladainha a vida toda. Precisa entender o que eu quero fazer com vocês. Amém, Jesus? Precisa tirar essa coisa, sabe, de dentro de você. Essa coisa que só faz você ver o lado ruim da coisa, o lado ruim das situações. Deus pode fazer 20, 30, 40, pode ficar anos fazendo bem, depois pega um ano de dificuldade, um mês de dificuldade, e a pessoa já quer ficar reclamando. Ela esquece que no mundo ela vai ter aflição. A gente tem que aprender a lidar com as aflições. Amém? E ele vai falar assim, não, mas claro que isso é impossível, irmão. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o Moisés devia ter vindo para Deus e falou, Senhor, eu estou preparado, qual é a direção? Mas a Bíblia fala que o Moisés clamou a Deus também. Eles clamaram a Deus e viraram para Moisés, você trouxe a gente para cá para isso, olha o que vai acontecer, porque não deixou a gente lá, era melhor morrer lá, pelo menos tinha sepultura para a gente ser enterrado. Moisés entrou na deles, entrou na pilha deles. E aí ele vai clamar a Deus também, Deus, está vendo? O pessoal está reclamando, por que eu trouxe eles para cá? Agora não tem para onde ir, não tem para onde ir, eu não tenho saída, eu não sei para onde eu vou. E Deus falou, o que você está clamando? O que você está falando comigo? Levanta a sua vara, o seu cajado, toca na água e marcha, vai embora.
Ah, é? Tá. Aí ele voltou. Opa, levei uma pancadinha aqui. Voltou para a linguagem da obediência. Tocou, se abriu, aconteceu o que aconteceu e todo mundo ficou calado. Deus calou eles ou não calou? Calou, irmão. Vai calar você também. Quando você começar a duvidar, para com isso. Ele quer calar aqueles que duvidam da sua fé. Ele quer calar aqueles que são contra o seu dízimo, sua oferta, sua obediência, seu perdão. São contra tudo que você quer fazer debaixo da obediência. Você fala assim, não, eu vou perdoar, não quero mais saber de confusão, não. Eu vou perdoar essa dívida. Tá doido, 10 mil reais, você vai perdoar essa dívida? Eu vou. Isso já me deu muita dor de cabeça. Eu nem preciso mais desse dinheiro. Antes eu precisava, agora nem preciso mais. Eu falei isso para uma pessoa, alguns anos atrás. Você sabe que quando a pessoa pede emprestado, parente, mesmo sendo parente, tá? Ela promete mundo e fundo e ela te ama demais. É um amor... Não, é um amor. Você está no meu coração, eu te amo, e não sei o que, me empresta aí, eu vou te pagar, vou pagar certinho. É um amor, irmão, uma coisa, um cuxulunguinha, sabe? Aí na hora de pagar, vai ficar me cobrando toda hora? Para quem me emprestou? Não é assim não. Se eu tivesse condições, eu já tinha pago. Ué, mas você não falou que ia pagar, ué? Acontece assim ou não? Aí a coisa se enrolou. Pá. Aí eu fui me reequilibrando. Pá. Chegou uma hora que eu não precisava mais. Estava equilibrado. Aí liguei para a pessoa. Ainda não tem condição. Eu falei, tá bom, eu sei que você não tem condição. Faz o seguinte, esquece isso aí. Como assim? Esquece. Não, eu vou te pagar, não precisa pagar mais não. Não, você está com raiva de mim? Não estou com raiva de você. Eu estou perdoando a sua dívida. Que isso? Estou perdoando a sua dívida. Não precisa me pagar mais. Tá bom? Tá bom. Ele ficou, poxa, que bom, que legal, glória a Deus. O pecador dá até glória a Deus na hora dessa. Né? Dá até glória a Deus o pecador na hora dessa. Entendeu? Perdoei, irmão. Vou ficar me aborrecendo com isso, vou ficar preso a isso aí para você ficar me martirizando, machucando. Não. Alguns meses depois, quase um ano depois, estou te ligando aí porque a coisa pegou, você pode me emprestar? Não. Você guardou mesmo no coração. Eu não, só que eu sei quem é. Eu sei quem é o sujeito que está me pedindo emprestado. Eu não sou bobo, não, eu sou otário. Eu não perdoei porque eu sou otário. Eu perdoei porque eu sou de Deus. Eu não perdoei porque eu sou trouxa. Eu perdoei porque eu sou de Deus. Não peço mais não. E não emprestei. Entendeu? Eu não perdoei porque eu sou otário, bobo, trouxa. Eu perdoei porque eu sou de Deus, irmão. É uma coisa que estava me machucando, me ferindo, me arrastando a minha vida. Eu falei, não quero não. Deixa para lá. Já me reequilibrei, está tudo bem. Mas nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Deu para entender, sim ou não? Fica a dica. Você não tem que se assemelhar às pessoas do mundo. Você não tem que se assemelhar aos gentios que vivem no ouvido de Deus, falando e reclamando a mesma coisa o tempo todo. Murmurando, reclamando, porque comigo. Para com isso. Você tem um Deus que abre o mar, que abre os caminhos. Aprenda a linguagem da obediência. Dialoga com Deus sem falar uma palavra. Somente falando, Senhor, é isso que é para fazer? Caramba, é pesado, mas eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor está mandando. O Senhor está mandando, eu vou fazer. Você vai ver como seus caminhos vão se abrir. Amém?